O milionário zombou da garçonete em francês, mas congelou quando percebeu que ela entendeu tudo e respondeu perfeitamente. Entendo tudo e lamento que não tenha gostado do seu jantar, senhor. Talvez o problema não seja a comida, mas sim a companhia que o senhor escolheu. Deixando-o sem palavras diante de todos. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Olha só essa garçonete. Essa gente que nos serve realmente acha que um dia pode ser como nós, murmurou André Mendonça em francês ao ouvido de Valentina, que sorriu maliciosamente enquanto ajustava o decote do vestido de grife. A garçonete de cabelos castanhos presos em um coque discreto permaneceu impassível, como se as palavras em francês não tivessem atravessado o espaço entre as taças de cristal e as velas que iluminavam a mesa do Castelo Dourado, o restaurante mais exclusivo dos Jardins em São Paulo. "Mais vinho, senhor?" perguntou ela, aproximando-se com uma garrafa de vinho tinto. "Sim, por favor, e traga a conta depois." "Já cansei deste lugar pretensioso." André continuou em francês, num tom levemente desdenhoso. Valentina riu novamente, passando os dedos pelos longos cabelos loiros, claramente sem entender uma palavra, mas concordando como fazia com tudo que vinha dele. Afinal, o relógio caríssimo no pulso dele e o carro importado estacionado com o manobrista valiam cada risada forçada e cada olhar de admiração falsa. A garçonete serviu o vinho com precisão, sem derramar uma gota. Seus movimentos eram elegantes e seguros, mas seus olhos castanhos escuros revelavam uma faísca de inteligência que raramente André notava em suas acompanhantes. Ele a observou discretamente enquanto ela trabalhava. Percebendo o cuidado com que ajustava a toalha de mesa, o profissionalismo em seu sorriso contido. "E como sobremesa, gostaria de recomendar nossa especialidade?" perguntou ela em português, sua voz calma e melodiosa. "Não, obrigado. Acho que já tivemos o suficiente por hoje." André respondeu, ainda em francês, acrescentando com um tom zombeteiro. "Acho que nosso jantar foi medíocre e você deveria considerar outro emprego." Foi então que algo inesperado aconteceu. A garçonete virou-se calmamente, olhou-o diretamente nos olhos e respondeu em francês impecável. "Lamento que o jantar não tenha sido do seu agrado, senhor. Talvez o problema não seja a comida, mas a companhia que o senhor escolheu. Quanto ao meu emprego, trabalho aqui para pagar meus estudos de relações internacionais. Diferente de algumas pessoas, não dependo de aparências ou de outros para construir meu futuro." O rosto de André empalideceu instantaneamente. Seus olhos azuis se arregalaram em choque absoluto, enquanto Valentina, alheia ao que acabara de acontecer, continuava mexendo em seu celular, provavelmente postando fotos do jantar em suas redes sociais. "Vou trazer sua conta", completou a garçonete em português, com um sorriso educado que não alcançava seus olhos, antes de se afastar com a mesma postura elegante de antes. André permaneceu imóvel, sentindo uma mistura perturbadora de vergonha e fascínio. Em seus 35 anos, diretor da Mendonça Investimentos, filho único de uma das famílias mais influentes de São Paulo, raramente alguém o havia confrontado daquela maneira. Principalmente alguém que, segundo suas próprias palavras arrogantes de minutos atrás, pertencia a um mundo que jamais poderia alcançar o seu. "O que foi, André? Parece que viu um fantasma", comentou Valentina, finalmente notando a mudança em seu semblante. "Nada", ele respondeu secamente, bebendo o vinho em um único gole. A garçonete retornou com a conta em uma pequena bandeja de prata. André observou seu crachá discreto. Laura. Um nome simples para uma mulher que acabara de desafiá-lo com tamanha eloquência. "Prontinho, senhor. Foi um prazer servir vocês esta noite", disse Laura, sem qualquer ironia em sua voz. Apenas o profissionalismo impecável de alguém que sabia separar o pessoal do profissional. André deixou um cartão de crédito preto na bandeja, sem olhar para o valor. Enquanto aguardava, um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Valentina tentou iniciar uma conversa sobre uma festa que aconteceria no fim de semana, mas André apenas assentia,
seus pensamentos ainda presos no confronto recente. Quando Laura retornou com o cartão e o comprovante, André assinou rapidamente e acrescentou uma gorjeta generosa. Muito mais do que normalmente daria. Não era culpa, disse a si mesmo. Apenas reconhecimento. Obrigada pela generosidade, senhor. Laura comentou discretamente ao notar o valor. Desejo uma boa noite. André levantou-se, puxando a cadeira para Valentina com um gesto automático. Enquanto caminhavam para a saída, ele não conseguiu evitar olhar para trás, vendo Laura já atendendo outra mesa, como se o incidente não tivesse acontecido. No lado de fora, o ar fresco da noite paulistana trouxe algum alívio ao rosto ainda quente de André. O manobrista trouxe seu carro, um conversível alemão, que custava mais do que muitos ganhariam em uma década de trabalho. Mas podemos ir para sua casa? Sugeriu Valentina, aproximando-se sedutoramente. André olhou para ela como se a visse pela primeira vez naquela noite. Os lábios excessivamente preenchidos, o perfume doce demais, a risada ensaiada, tudo parecia de repente tão vazio. Na verdade, tenho uma reunião cedo amanhã, mentiu ele, abrindo a porta do carro. Vou chamar um motorista para te levar para casa. A decepção no rosto de Valentina foi rapidamente substituída por indignação mal disfarçada, mas ela sabia melhor do que discutir. André abriu o aplicativo de transporte e solicitou um carro para ela. Te ligo depois, disse ele, sem qualquer intenção de cumprir a promessa vaga. Enquanto esperavam lado a lado em silêncio constrangedor, André não conseguia afastar a imagem de Laura de sua mente. Aqueles olhos inteligentes, a postura digna, a resposta afiada. Uma mulher que não precisava de joias caras ou sobrenomes influentes para ter valor próprio. O carro solicitado chegou rapidamente, para alívio de ambos. Valentina entrou sem olhar para trás, fingindo indiferença, mas a tensão em seus ombros revelava sua frustração. André aguardou apenas o tempo suficiente para ver o carro partir antes de entrar em seu próprio veículo. Em vez de dirigir para seu apartamento de cobertura no Itaim Bibi, ele permaneceu estacionado por alguns minutos, os dedos tamborilando inquietos no volante. Uma ideia absurda começou a se formar em sua mente. Olhou para o relógio. Passava das 11. O restaurante fecharia à meia-noite. Sem permitir que o bom senso o detivesse, André saiu do carro e retornou ao Castelo Dourado. O hostess o reconheceu imediatamente. Esqueceu algo, Sr. Mendonça? Sim, preciso falar com uma das garçonetes. Laura, é importante, ele disse, surpreendendo-se com a própria determinação. O homem hesitou por um momento. Vou verificar se ela ainda está disponível. Por favor, aguarde no lobby. André esperou, sentindo-se ridiculamente nervoso, como um adolescente prestes a convidar alguém para sair pela primeira vez. Ele, que negociava milhões em reuniões de diretoria sem suar, agora se pegava ajustando a gravata e passando a mão pelo cabelo meticulosamente cortado. Depois de alguns minutos, Laura apareceu na entrada do salão, ainda usando o uniforme, mas sem a bandeja. Seu rosto demonstrava uma mistura de curiosidade e cautela. Pois não, senhor? Perguntou ela, mantendo uma distância profissional. André começou, percebendo que não havia planejado o que dizer. Queria me desculpar pelo meu comportamento durante o jantar. Laura o estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Está desculpado, respondeu simplesmente. Era só isso? Não, André continuou, sentindo-se estranhamente vulnerável. Queria saber onde você aprendeu a falar francês tão bem. Um sorriso discreto surgiu no canto dos lábios dela. Morei em Paris por 2 anos, com uma bolsa de estudos. Faz parte do meu curso. Relações Internacionais, você mencionou. Sim, último ano na USP, ela respondeu cruzando os braços. Olha, preciso voltar ao trabalho. Temos que fechar o caixa e...
Posso te oferecer uma carona? As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Laura franziu o senho, claramente surpresa com a oferta. Obrigada, mas não é necessário. Moro perto daqui. Por favor, insistiu André, sem entender por que aquilo parecia tão importante. É o mínimo que posso fazer depois de ter sido tão inadequado. Laura parecia prestes a recusar novamente, mas algo em sua expressão mudou. Saio em 20 minutos, ela disse finalmente. Se ainda estiver aqui, posso reconsiderar. Com isso, ela retornou ao restaurante, deixando André com uma estranha sensação de vitória. Ele voltou para seu carro e esperou, checando e-mails no celular para passar o tempo, tentando convencer a si mesmo de que não estava agindo como um completo idiota. 19 minutos depois, Laura saiu pela porta lateral do restaurante. Havia trocado o uniforme por jeans, uma blusa simples e tênis. Os cabelos agora soltos emolduravam um rosto que, sem a formalidade do trabalho, parecia ainda mais jovem e vivaz. Ela carregava uma mochila surrada que provavelmente continha livros universitários. Ao vê-la, André desceu do carro e abriu a porta do passageiro com um gesto que misturava hábito e cordialidade genuína. Não precisa disso, Laura comentou, indicando a porta aberta. Não sou a Cinderela. Desculpe, força do hábito. Ele respondeu, tentando não soar afetado. Laura entrou no carro, colocando a mochila aos pés. O interior luxuoso do veículo contrastava com sua simplicidade, mas ela não pareceu impressionada. Onde você mora? Perguntou André, ligando o motor que ronronou suavemente. Vila Madalena, respondeu Laura, indicando a direção. Primeira à direita depois do semáforo. André manobrou o carro para fora do estacionamento, tentando pensar em algo inteligente para dizer. O silêncio entre eles não era exatamente desconfortável, mas carregava uma tensão que ele raramente experimentava com mulheres. Então, relações internacionais? Tentou finalmente, enquanto dirigia pelas ruas elegantes dos jardins. Sim, me formo no próximo semestre, ela respondeu olhando pela janela. E você é André Mendonça, ele disse, surpreso que ela não soubesse seu nome, considerando que seu cartão de crédito e sua assinatura estavam na conta que ela havia levado. Não, eu sei seu nome, Laura esclareceu com um leve sorriso. Quis dizer, o que você faz além de jantar em restaurantes caros e falar mal dos funcionários em francês? O comentário o pegou desprevenido, mas em vez de se sentir ofendido, André riu. Uma risada genuína diferente das que costumava dar em jantares de negócios. Touché, sou diretor da Mendonça Investimentos, uma gestora de fundos. Negócios da família? Perguntou ela sem rodeios. Sim, André admitiu. Mas não é tão simples quanto parece. Nunca disse que era, Laura rebateu suavemente. Eles viraram à direita, deixando as ruas bem iluminadas dos jardins para entrar nos bairros mais boêmios e artísticos da cidade. A Vila Madalena, com suas casas coloridas e paredes grafitadas, era um mundo distante das torres corporativas e apartamentos de alto padrão a que André estava acostumado. Terceira à esquerda, depois daquela padaria, Laura orientou. O prédio amarelo. André seguiu as instruções, observando os bares cheios de jovens, as lojas de artesanato já fechadas e a vida pulsante de um bairro que raramente frequentava, apesar de estar a apenas alguns quilômetros de sua própria realidade. Posso perguntar uma coisa? Disse ele, enquanto diminuía a velocidade próximo ao endereço indicado. Já está perguntando, Laura respondeu com uma ponta de ironia. Mas sim, pode. Por que aceitou minha carona? Depois do que eu disse no restaurante, você tinha todo o direito de me mandar para o inferno. Laura considerou a pergunta por um momento, seus olhos fixos na rua à frente. Curiosidade, talvez. Queria entender que tipo de homem zomba de alguém, em um idioma que acha que a pessoa não entende, e depois volta para se desculpar. A honestidade dela o desconcertou. André estacionou em frente ao prédio amarelo de 3 andares, um edifício simples e bem conservado,
mas que provavelmente caberia inteiro na cobertura onde ele morava. E chegou a alguma conclusão? Perguntou, desligando o motor. Ainda não, Laura disse, pegando sua mochila. Mas acho que você também está curioso, não é? Sobre mim. Era verdade. André estava fascinado por essa mulher que parecia tão diferente de todas as outras que haviam passado por sua vida. Sem joias, sem ambições sociais óbvias, sem a necessidade desesperada de impressionar. Obrigada pela carona, ela continuou, abrindo a porta do carro. Foi interessante. Espere, André disse impulsivamente. Posso te ver de novo? Laura o encarou, seu rosto parcialmente iluminado pela luz amarelada do poste. Por quê? A pergunta simples o pegou desprevenido. Por quê? André poderia dar 1000 respostas ensaiadas, as mesmas que usava com outras mulheres. Mas algo nela exigia verdade. Porque você me intriga, ele respondeu honestamente. E porque sinto que devo mais do que um pedido de desculpas. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dela. Tenho aula até às 5 amanhã. Depois disso, estarei na livraria Cultura do Conjunto Nacional, pesquisando para minha tese. Não era um convite explícito, mas era uma abertura. André assentiu, sentindo uma satisfação inexplicável. Até amanhã, então. Não disse que queria te ver, Laura respondeu, mas seu tom suavizara. Apenas disse onde estarei. Com isso, ela saiu do carro e caminhou até a entrada do prédio. André observou enquanto ela destrancava a porta, entrava e desaparecia sem olhar para trás. Durante o caminho de volta para seu apartamento no Itaim, André não conseguia parar de pensar nela. Em como Laura o havia desafiado, como falava sem medo, como parecia completamente indiferente à sua riqueza e posição. Era algo refrescante e, ao mesmo tempo, desconcertante. Ao entrar em sua cobertura de 400 metros quadrados, com vista panorâmica para São Paulo, André sentiu um estranho vazio. Os móveis caros de design italiano, as obras de arte contemporânea nas paredes, o bar abastecido com as melhores bebidas, tudo parecia de repente ostensivo demais, impessoal demais. Serviu-se de um uísque e caminhou até a varanda. A cidade se estendia a seus pés, um mar de luzes que nunca se apagava completamente. Em algum lugar naquela imensidão, em um apartamento provavelmente pequeno demais para conter uma fração de seus pertences, estava uma garçonete que o havia feito questionar, pela primeira vez em muito tempo, que tipo de homem ele realmente era. No dia seguinte, André reorganizou sua agenda, cancelou 2 reuniões e delegou uma apresentação importante, tudo para estar livre após as 5. Ele não se reconhecia nessas atitudes, sempre fora meticuloso com compromissos profissionais, mas algo mais forte o impulsionava. Às 5h30, ele estacionou perto do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Vestia jeans e uma camisa casual, algo que raramente usava fora dos finais de semana. Um esforço consciente para parecer menos formal, menos ele mesmo. A livraria Cultura era um labirinto de estantes, escadas e mezaninos. André caminhou entre as prateleiras, sentindo-se estranhamente nervoso. E se ela não estivesse lá? E se tivesse mudado de ideia? Pior ainda, e se tivesse apenas brincado com ele, uma pequena vingança pelo seu comportamento no restaurante? Foi quando a viu, sentada em uma das mesas de estudo, cercada por livros e um laptop aberto. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo simples, e ela usava óculos de leitura que não tinha na noite anterior. Absorta em sua leitura, mordiscava distraidamente a ponta de uma caneta. André aproximou-se devagar, quase com receio. Laura ergueu os olhos quando ele estava a poucos passos e algo em seu olhar, surpresa genuína, disse a André que ela realmente não esperava que ele aparecesse. Você veio mesmo, ela constatou, tirando os óculos. Eu disse que viria, respondeu ele, parando ao lado da mesa. As pessoas dizem muitas coisas, Laura comentou, fechando um dos livros.
Especialmente pessoas como você, pessoas como eu, ricas, privilegiadas, acostumadas a conseguir o que querem. Ela explicou sem hostilidade, apenas constatando um fato. Se não tivesse aparecido, eu não ficaria surpresa. André sentiu o golpe, mas não podia negar a verdade nas palavras dela. Posso me sentar? Laura indicou a cadeira à sua frente. Relações franco-brasileiras no contexto econômico atual. Ela disse, apontando para os livros. Minha tese. Parece intenso, comentou André, genuinamente interessado. Pretende trabalhar com isso depois de formada? Diplomacia, talvez, ou comércio exterior, Laura respondeu, estudando-o. Ainda não decidi. E você? Sempre quis seguir os negócios da família? A pergunta pegou André desprevenido. Ninguém costumava questionar sua trajetória profissional. Era simplesmente aceito que o filho de Ricardo Mendonça assumiria o controle dos negócios. Na verdade, queria ser arquiteto, ele admitiu, surpreendendo a si mesmo com a confissão. Mas meu pai deixou claro que a empresa precisava de um Mendonça no comando. E você cedeu. Não era uma pergunta. Eu aceitei minha responsabilidade. André corrigiu, sentindo uma necessidade estranha de se justificar. Milhares de pessoas dependem da empresa para viver. Laura o estudou por um momento, seus olhos penetrantes parecendo enxergar além das palavras. Nobre, mas triste também, não é? Desistir de um sonho por obrigação. Era exatamente como André se sentira por anos, mas nunca havia admitido para ninguém, nem para si mesmo. Vamos tomar um café? Sugeriu ele, desconfortável com o rumo da conversa. Prometo não fazer comentários em francês sobre os atendentes. Um sorriso relutante apareceu nos lábios de Laura. Tenho mais 1 hora de pesquisa. Se quiser esperar, posso ajudar? Ofereceu André. Sei um pouco sobre economia internacional. Laura ergueu uma sobrancelha, claramente surpresa com a oferta. Tudo bem, pode começar por este. Ela disse, empurrando um livro grosso em sua direção. Capítulo sobre investimentos diretos estrangeiros. Preciso das principais críticas ao modelo atual. André pegou o livro, escondendo um sorriso. Ela estava testando-o, vendo se ele realmente se interessava ou apenas fingia. Decidiu aceitar o desafio. Por 1 hora, eles trabalharam lado a lado, em um silêncio ocasionalmente quebrado por comentários sobre o material ou pedidos para passar um livro. Era uma dinâmica completamente nova para André. Trabalhar com uma mulher sem segundas intenções, sem jogos de poder, apenas o prazer genuíno de uma colaboração intelectual. Acho que já chega por hoje, Laura anunciou finalmente, espreguiçando-se discretamente. Você até que não é um péssimo assistente de pesquisa. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro na livraria. André e Laura haviam desenvolvido uma rotina improvável. Às terças e quintas, após o expediente dela na universidade, encontravam-se para cafés, caminhadas no Parque Ibirapuera ou sessões de estudo na Livraria Cultura. Aos sábados, quando Laura não trabalhava no restaurante, exploravam cantos da cidade que André, apesar de ter nascido e crescido em São Paulo, jamais havia frequentado. O celular de André vibrou sobre a mesa de reuniões. Discretamente, verificou a mensagem enquanto o diretor financeiro continuava sua apresentação. Cancelo hoje. Turno extra no restaurante. Desculpe. L. Uma pontada de decepção o atingiu. Haviam combinado de assistir a uma exposição no MASP naquela tarde. André digitou rapidamente uma resposta. Posso te buscar depois do trabalho. Que horas termina? A resposta veio quase imediatamente. 00:30. Vai estar dormindo, senhor executivo. André sorriu para a tela, ignorando os olhares curiosos dos outros executivos na sala. Estarei lá. André? Algum comentário sobre as projeções do 3º trimestre? A voz de seu CFO o trouxe de volta à realidade. A sala de reuniões, com sua mesa de mogno polido e cadeiras de couro italiano, parecia estranhamente estéril depois das últimas semanas explorando livrarias aconchegantes, cafés de bairro e ruas movimentadas ao lado de Laura.
Perdão, Ricardo. Pode repetir a última parte? O homem de meia idade franziu o senho, mas retomou sua explicação. André forçou-se a prestar atenção, mas sua mente continuava escapando para outros lugares. Depois da reunião, seu assistente o abordou no corredor. Senhor Mendonça, a senhorita Bueno ligou 3 vezes hoje. Disse que é importante. Valentina. André havia ignorado suas ligações e mensagens desde a noite no Castelo Dourado. Diga que estou em viagem de negócios, respondeu automaticamente, entrando em seu escritório. Senhor, é a 3ª viagem de negócios em 2 semanas. Ela não parece acreditar mais nisso. André suspirou, deixando-se cair na poltrona de couro atrás de sua mesa. Então diga a verdade, que não estou interessado. O assistente assentiu, sem demonstrar surpresa. Provavelmente já havia presenciado esse mesmo ciclo dezenas de vezes. André saía com uma mulher por algumas semanas, perdia o interesse e o ciclo recomeçava. Mas desta vez era diferente. Não havia perdido o interesse. Pelo contrário, cada momento com Laura parecia mais intrigante que o anterior. Ela não estava impressionada com seu dinheiro, seu sobrenome ou seu poder. Na verdade, às vezes parecia que essas coisas a afastavam em vez de atraí-la. Às 11h40 daquela noite, André estacionou próximo ao Castelo Dourado. Havia passado em casa para trocar o terno por roupas mais casuais. Calça jeans escura e suéter de cachemir, um meio termo entre seu guarda-roupa habitual e o estilo descontraído de Laura. Encostou-se ao carro e esperou. O restaurante fechava para clientes às 11h, mas a equipe ficava até mais tarde, organizando tudo para o dia seguinte. Enquanto aguardava, André observava os últimos clientes saindo. A maioria casais bem vestidos que caminhavam de mãos dadas para seus carros de luxo ou entravam em táxis. Seu mundo. Um mundo que agora parecia estranhamente vazio. 20 minutos depois, Laura saiu pela porta lateral, junto com outros 2 funcionários. Ao contrário da primeira vez, ela o viu imediatamente, e um pequeno sorriso surpreso iluminou seu rosto cansado. Despediu-se dos colegas e caminhou em sua direção. Realmente veio, ela comentou, ajustando a alça da mochila no ombro. Pensei que estava brincando. Por que brincaria sobre isso? Laura deu de ombros. Não sei. Talvez porque pessoas como você geralmente têm coisas mais importantes para fazer depois das 11 da noite. Festas, jantares, eventos sociais. Pessoas como eu? André perguntou, abrindo a porta do carro para ela. Ainda estamos nessa? Laura entrou no veículo, mas seu sorriso suavizara a crítica implícita. Estou com fome, ela disse, mudando de assunto enquanto André assumia o volante. O turno duplo é assassino. Conheço um lugar, ele respondeu ligando o motor. Confia em mim. 20 minutos depois, estacionavam em frente a uma lanchonete simples na rua Augusta, um estabelecimento 24 horas famoso por seus sanduíches generosos e ambiente descontraído. Nada a ver com os restaurantes estrelados que André normalmente frequentava. Você já veio aqui antes? Laura perguntou, claramente surpresa ao vê-lo cumprimentar o atendente pelo nome. Venho desde a faculdade, André admitiu, enquanto se acomodavam em uma mesa nos fundos, quando estudávamos até tarde para as provas. Deixe-me adivinhar. Administração, economia, engenharia civil, na verdade, ele respondeu, surpreendendo-a novamente. Antes de meu pai insistir que eu fizesse MBA. Laura o estudou por um momento, como se reconsiderasse algo sobre ele. Às vezes você me surpreende, André Mendonça. Eles pediram sanduíches e milkshakes, caindo em uma conversa fácil sobre o dia de cada um. Laura contou sobre um professor exigente, sobre sua pesquisa avançando, sobre os clientes difíceis no restaurante. André falou sobre a reunião tediosa, os números do trimestre, as expectativas do conselho. Parece que você não gosta muito do seu trabalho, observou Laura, entre goles de seu milkshake de chocolate. André hesitou. Nunca havia admitido isso para ninguém, nem para si mesmo. Gosto do desafio, respondeu finalmente.
Mas às vezes me pergunto se é isso que eu realmente deveria estar fazendo. E o que você deveria estar fazendo? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades não exploradas. Não sei mais, André admitiu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Faz tanto tempo que sigo esse caminho que esqueci como é ter escolha. Laura o estudou com aqueles olhos penetrantes que pareciam enxergar além das aparências. Todos temos escolhas, André, mesmo quando fingimos que não. Havia algo tão reconfortante e ao mesmo tempo desafiador na maneira como ela dizia seu nome, sem reverência, sem segundas intenções, apenas como se fosse um homem comum. E você? Ele perguntou, desviando o foco. Sempre quis estudar relações internacionais. Um sorriso melancólico apareceu nos lábios dela. Na verdade, sonhava em ser pianista. Toquei desde os 6 anos. O que aconteceu? A vida. Laura respondeu simplesmente. Meu pai perdeu o emprego quando eu tinha 15 anos. As aulas de piano foram as primeiras a sair do orçamento. Depois veio a mudança para um apartamento menor, onde não cabia o piano. Havia uma aceitação tranquila em sua voz, sem amargura ou autocomiseração. Apenas a constatação de um fato. Ainda toca? André perguntou. Raramente. Às vezes, pratico no piano da faculdade, quando a sala de música está vazia. André quis dizer algo, oferecer algo, mas sabia instintivamente que qualquer gesto seria interpretado como caridade, ou pior, como uma tentativa de impressioná-la. E Laura não era o tipo de pessoa que se impressionava facilmente. Depois do lanche, ele a levou para casa. O caminho até a Vila Madalena foi preenchido por uma conversa leve sobre música, filmes e livros. Era surpreendente como nunca faltavam assuntos entre eles, como suas visões de mundo, embora muitas vezes opostas, se complementavam de maneira instigante. Obrigada pelo jantar tardio, Laura disse quando chegaram ao seu prédio. Foi inesperado. Bom inesperado ou mal inesperado? Perguntou André, virando-se para encará-la. Ainda estou decidindo. Ela respondeu com um sorriso enigmático, abrindo a porta. Boa noite, André. Laura, ele chamou antes que ela saísse. Amanhã é sábado. Pensei em irmos ao concerto no Teatro Municipal. Música clássica. Talvez te interesse? Algo cintilou nos olhos dela. Surpresa, interesse, hesitação. Não sei se é uma boa ideia, respondeu finalmente. Por quê? Laura suspirou levemente. Porque seu mundo e o meu são muito diferentes, André. Lugares como o Teatro Municipal. Não pertenço a esses ambientes. Você pertence a qualquer lugar que escolher estar. Ele rebateu, sentindo uma determinação inesperada. Além disso, é música. Você acabou de dizer que ama música clássica. Não é tão simples. É Beethoven, acrescentou ele usando seu trunfo. Nona Sinfonia. Um brilho de interesse genuíno iluminou o rosto dela. Isso é golpe baixo. Laura protestou, mas estava sorrindo. Então, sim, ela pareceu considerar por um momento, mordendo levemente o lábio inferior. Que horas? Passo aqui às 7. Estarei pronta às 7:30. Ela respondeu com uma ponta de provocação. André riu. Justo. Laura saiu do carro, mas antes de fechar a porta, inclinou-se levemente. Boa noite, Sr. Mendonça. Havia algo diferente em sua voz. Uma suavidade que André não havia notado antes. Ele a observou entrar no prédio, sentindo uma estranha mistura de antecipação e apreensão. Era como se estivesse à beira de algo significativo, algo que poderia mudar tudo. Durante o caminho de volta para casa, André se pegou pensando no concerto. Havia anos que não ia ao Teatro Municipal apreciar música puramente pelo prazer de ouvir. Normalmente, esses eventos eram apenas compromissos sociais, oportunidades de networking, ocasiões para ser visto nos lugares certos com as pessoas certas. A ideia de experimentar a música através dos olhos, ou melhor, dos ouvidos, de Laura, de compartilhar algo que claramente significava tanto para ela, despertou nele uma expectativa quase infantil.
Era como redescobrir uma parte de si mesmo que havia sido sufocada por anos de expectativas alheias e responsabilidades assumidas. Ao chegar em seu apartamento, André serviu-se de um uísque e caminhou até a varanda. A cidade continuava pulsando lá embaixo, indiferente às pequenas revoluções que aconteciam dentro das pessoas. E era isso que estava acontecendo com ele. Uma revolução silenciosa, um despertar gradual para possibilidades que havia muito tempo não considerava. Laura estava nervosa. Havia trocado de roupa 4 vezes, algo que nunca fazia. Seu guarda-roupa era simples e funcional, sem espaço para frivolidades, mas nada parecia adequado para o teatro municipal. Finalmente, decidiu-se por um vestido preto que comprara para a formatura de uma amiga, a peça mais formal que possuía. Às 7h15, ouviu a campainha tocar. André estava adiantado. Disse 7h30. Laura comentou ao abrir a porta ainda descalça. André sorriu, impecável em seu terno escuro. Achei que você diria isso, por isso trouxe isto. Ele estendeu uma pequena caixa de uma confeitaria francesa. Para esperar. Laura aceitou a caixa, sentindo um misto de gratidão e desconforto. Ainda não estava acostumada com gestos assim. Entre. Estou quase pronta. O apartamento de Laura era compacto, mas acolhedor. Livros empilhados em toda parte. Um sofá gasto coberto por uma manta colorida. Plantas nas janelas. Nas paredes, algumas fotografias em preto e branco. Paris, Berlim, Buenos Aires, lembranças de suas viagens de estudo. André observou o espaço com genuíno interesse, notando pequenos detalhes que revelavam a personalidade dela. A estante organizada por temas e não por autores. A xícara de café ainda pela metade sobre a mesa de centro, o caderno aberto com anotações em uma caligrafia elegante. Gosto do seu apartamento, comentou sinceramente. Tem vida. Laura sorriu, apreciando que ele não tivesse feito o óbvio comentário sobre o tamanho. Vou terminar de me arrumar, disse, desaparecendo no quarto. Enquanto calçava os únicos sapatos de salto que possuía, Laura se perguntava pela milésima vez o que estava fazendo. Desde aquela noite no restaurante, quando André a havia tratado com tanto desdém, algo inesperado acontecera. O homem arrogante havia dado lugar a alguém mais complexo, mais humano. Alguém que parecia genuinamente interessado em conhecê-la, em ouvi-la. Mas ainda havia momentos em que os mundos colidiam de maneira desconfortável. Quando ele mencionava casualmente um jantar com algum empresário famoso, ou quando falava de sua cobertura no Itaim, como se fosse algo comum. Ou quando, como agora, aparecia em sua porta com presentes caros e um carro que valia mais que tudo que ela possuía. Pronta, anunciou, reaparecendo na sala. André levantou-se do sofá e, por um momento, ficou em silêncio, apenas olhando para ela. Seu vestido simples, o colar delicado que havia pertencido à sua mãe, o cabelo solto emoldurando o rosto. Havia uma elegância natural nela que nenhuma roupa de grife poderia replicar. Você está linda, ele disse finalmente, com uma sinceridade que a desarmou. No carro, Laura notou algo no banco traseiro. O que é isso? Perguntou, apontando para um pacote embrulhado com papel dourado. André pareceu momentaneamente envergonhado. Nada demais. Só pensei que você pudesse gostar. Laura pegou o pacote sentindo seu peso. Desembrulhou-o cuidadosamente, revelando um livro antigo. Seus olhos se arregalaram ao ler o título. Partituras comentadas de Beethoven. Murmurou, abrindo-o com reverência. É uma edição rara. Encontrei em um sebo no centro, explicou André. O dono disse que pertenceu a um maestro italiano que morou em São Paulo nos anos 50. Laura passou os dedos pelas páginas amareladas, onde anotações em italiano preenchiam as margens. Era um tesouro musical, algo que qualquer pianista apreciaria profundamente. Não posso aceitar isso, disse baixinho, fechando o livro. Deve ter custado uma fortuna. Na verdade, o dono nem sabia o valor real. André respondeu honestamente. Acho que só queria espaço na prateleira.
Laura sabia que, provavelmente, não era toda a verdade, mas o cuidado na escolha do presente a tocou profundamente. Não era uma joia cara ou algo ostensivo. Era algo que falava diretamente à sua paixão. Algo que demonstrava que ele realmente a havia escutado. "Obrigada", disse simplesmente, segurando o livro contra o peito. O Teatro Municipal resplandecia naquela noite. Sua arquitetura Belle Époque, iluminada contra o céu paulistano. Ao subirem as escadarias, Laura sentiu olhares curiosos. Ela não pertencia àquele mundo de joias reluzentes e sobrenomes importantes. André, por outro lado, era cumprimentado a cada poucos passos. André Mendonça, que surpresa agradável! Um casal elegante aproximou-se. O homem, de cerca de 60 anos, estendeu a mão para André com familiaridade. A mulher, visivelmente mais jovem, observava Laura com curiosidade mal disfarçada. "Senhor Almeida, que prazer", respondeu André educadamente. "Esta é Laura Campos." "Laura, este é Ricardo Almeida, um dos diretores do banco, e sua esposa, Cristina." "Encantada", Laura disse, mantendo a compostura apesar do desconforto. "Laura é especialista em relações franco-brasileiras", acrescentou André. "Está terminando sua tese na USP." O olhar do casal mudou sutilmente, passando da curiosidade levemente desdenhosa a um interesse mais genuíno. "Fascinante", comentou Ricardo. "Temos investimentos significativos na França. Talvez pudéssemos conversar em algum momento." "Seria um prazer", respondeu Laura automaticamente, embora a ideia de networking com banqueiros não fosse exatamente seu ideal de noite. Depois que o casal se afastou, André inclinou-se levemente. "Desculpe por isso. É inevitável aqui." "Tudo bem", Laura respondeu, ajustando o colar nervosamente. "Só não estou acostumada a ser examinada." André a conduziu pelo foyer suntuoso até seus lugares. Camarote central. Primeira fileira. Claro. Laura tentou ignorar a sensação de estar sendo observada, concentrando-se na beleza do teatro, nos detalhes do teto pintado, nos lustres de cristal. "Está tudo bem?" perguntou André, percebendo sua tensão. "Sim", mentiu ela. "É só que é muita coisa para absorver." Antes que ele pudesse responder, as luzes diminuíram e a orquestra começou a se posicionar. Laura endireitou-se na cadeira, seus olhos fixos no palco. Toda a ansiedade social desapareceu no momento em que os primeiros acordes reverberaram pelo teatro. A música sempre havia sido seu refúgio. Desde criança, quando tocava no pequeno piano vertical da sala de estar de sua família, até as aulas avançadas que tivera antes que a realidade econômica interrompesse seu sonho. Em cada nota havia um mundo inteiro de possibilidades, de emoções, de histórias. André observava não apenas a orquestra, mas também Laura. A transformação em seu rosto era extraordinária. A tensão havia desaparecido, substituída por uma expressão de pura transcendência. Seus olhos brilhavam. Seus lábios ocasionalmente se moviam silenciosamente, como se estivesse contando compassos. De vez em quando, seus dedos se moviam levemente sobre o joelho, como se tocassem teclas invisíveis. Pela primeira vez, André sentiu que estava realmente vendo-a. Não a garçonete que o havia confrontado, não a estudante determinada, mas a artista que existia sob essas camadas, a mulher que poderia ter sido se a vida tivesse tomado outro rumo. No intervalo, eles permaneceram sentados enquanto os outros convidados se dirigiam ao foyer para champanhe e conversas sociais. "Você ainda toca como eles", comentou André, indicando a orquestra agora vazia. Laura sorriu melancolicamente. "Não nesse nível, mas sim, ainda sinto a música da mesma forma. Por que nunca retomou? Porque algumas portas, uma vez fechadas, não podem ser reabertas tão facilmente", ela respondeu. "Precisaria de anos de prática intensiva para recuperar o que perdi, e agora já estou em outro caminho." André queria dizer que nunca era tarde demais, que ela poderia fazer qualquer coisa que desejasse, mas sabia que seria uma simplificação excessiva.
A vida não era assim tão simples, especialmente para alguém que não nasceu com as vantagens que ele teve. Vem comigo, disse subitamente, levantando-se e estendendo a mão. Para onde? Perguntou Laura, confusa. Confie em mim. Ela hesitou por um momento, mas aceitou sua mão. André a conduziu por corredores laterais, cumprimentando discretamente um funcionário que abriu uma porta sem questionar. Subiram uma escada estreita e chegaram a uma pequena sala de ensaio, onde um piano de cauda Steinway aguardava silenciosamente. Como... começou Laura, olhando ao redor, surpresa. Minha empresa é uma das patrocinadoras do teatro, explicou André. Tenho alguns privilégios. Laura aproximou-se do piano reverentemente, passando os dedos sobre as teclas sem pressioná-las. Não posso tocar aqui, sussurrou. Por que não? Ninguém vai nos incomodar. Ela olhou para o instrumento magnífico, para suas próprias mãos, e de volta para André. Havia um misto de desejo e medo em seus olhos. Há quanto tempo não toca? Perguntou ele suavemente. Em um piano como este? Anos, respondeu Laura. Toco às vezes no piano da faculdade, mas não é assim. Então toque agora. Laura sentou-se lentamente no banco, ajustando sua postura como se seu corpo lembrasse de um ritual há muito esquecido. Suas mãos pairaram sobre as teclas por um momento, tremendo levemente. Então, com um suspiro profundo, começou a tocar. As primeiras notas do Claro de Luna de Beethoven encheram a pequena sala. Hesitantes a princípio, como se estivesse reaprendendo a linguagem da música, mas logo ganhando confiança. Seus dedos dançavam sobre as teclas com crescente fluência e seu rosto se transformou. Olhos fechados, expressão de absoluta concentração e, ao mesmo tempo, abandono total. André observava, hipnotizado. Havia um tipo especial de intimidade em ver alguém completamente imerso em sua paixão. Era como se estivesse testemunhando algo profundamente privado, uma confissão silenciosa. Quando Laura terminou, o silêncio que se seguiu parecia quase sagrado. Ela manteve as mãos sobre as teclas por alguns instantes, como se relutasse em romper a conexão. Quando finalmente olhou para cima, havia lágrimas em seus olhos. Obrigada, disse suavemente. André sentou-se ao seu lado no banco do piano. Você poderia voltar a tocar, sugeriu, se quisesse. Laura balançou a cabeça, sorrindo tristemente. Já escolhi meu caminho, André. Não posso simplesmente abandonar tudo agora. Por que não? Você tem um dom extraordinário. Porque a vida não é assim tão simples. Tenho contas a pagar, uma carreira a construir, responsabilidades. A ironia não escapou a André. Eram as mesmas justificativas que ele usava para si mesmo, para explicar por que continuava em um caminho que não havia escolhido. Um sino suave soou, anunciando o fim do intervalo. Precisamos voltar, disse Laura, levantando-se. Mas antes de se afastar do piano, tocou as teclas uma última vez, como uma despedida. De volta aos seus lugares, a segunda parte do concerto começou. O coral juntou-se à orquestra para a parte final da 9ª Sinfonia, o famoso Ode à Alegria. As vozes poderosas se elevaram, cantando sobre fraternidade e esperança. Laura e André assistiam lado a lado, cada um absorto em seus próprios pensamentos, mas de alguma forma conectados pela música que preenchia o espaço entre eles. Em um gesto instintivo, André buscou a mão de Laura e a segurou gentilmente. Ela não recuou. Quando o último acorde reverberou pelo teatro e a plateia explodiu em aplausos, eles permaneceram assim por mais alguns instantes, mãos unidas em um momento de compreensão mútua que transcendia palavras. Na saída do teatro, o ar fresco da noite os recebeu. Laura parecia diferente, mais leve, como se algo dentro dela tivesse se libertado, mesmo que momentaneamente. Quer jantar? Perguntou André. Na verdade, estou com vontade de caminhar um pouco, respondeu ela. A música ainda está aqui dentro. Ele entendeu.
Entregou a chave do carro ao manobrista e informou que voltaria mais tarde. Eles caminharam pela região central, passando pelo viaduto do chá iluminado, observando a cidade que nunca dormia. Pessoas apressadas, casais abraçados, músicos de rua. São Paulo pulsava ao redor deles, indiferente ao pequeno milagre que estava acontecendo. Dois mundos completamente distintos, encontrando um ponto de interseção. "O que você faria?" perguntou Laura subitamente. "Se pudesse recomeçar, se não tivesse todas essas expectativas, todas essas responsabilidades?" André considerou a pergunta por um momento, permitindo-se a rara indulgência de imaginar uma vida diferente. "Acho que viajaria primeiro, não como turista, mas para realmente conhecer lugares. Depois talvez abriria um escritório de arquitetura. Algo pequeno, focado em projetos sustentáveis." Ele sorriu, surpreso com a clareza dessa visão alternativa. "E você?" "Música, obviamente", respondeu Laura sem hesitar. "Não como concertista, acho que essa porta realmente se fechou, mas talvez como professora ou compositora, ou simplesmente tocando em pequenos cafés para pessoas que realmente querem ouvir." Eles continuaram caminhando, compartilhando sonhos adormecidos e possibilidades nunca exploradas. Era estranho como, apesar das diferenças em suas vidas, ambos carregavam o mesmo tipo de arrependimento, o de seguir um caminho determinado por circunstâncias em vez de paixão. Quando chegaram a uma pequena praça, Laura parou, olhando para as estrelas parcialmente visíveis entre os prédios. "Obrigada por esta noite", disse ela, virando-se para André. "Foi perfeita." Havia algo em seu olhar que ele nunca havia visto antes. Uma vulnerabilidade, uma abertura. André se aproximou lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Laura não se moveu. Quando seus lábios se encontraram, foi como se a música que haviam ouvido antes ainda ecoasse ao redor deles, envolvendo-os em sua harmonia. O beijo foi suave, hesitante a princípio, depois mais profundo. Quando finalmente se separaram, ambos pareciam surpresos, como se não esperassem a intensidade do momento. "Eu deveria te levar para casa", disse André, sua voz mais rouca do que pretendia. Laura assentiu, mas não se afastou. Em vez disso, apoiou a cabeça no peito dele por um momento, ouvindo o bater acelerado de seu coração. "Não é simples, não é?" murmurou ela. "Isso entre nós." "Não", concordou André. "Não é simples, mas talvez não precise ser." Durante o caminho de volta à Vila Madalena, eles conversaram pouco, cada um processando o que havia acontecido, o limiar que haviam cruzado. Quando chegaram ao prédio de Laura, André desligou o motor e virou-se para ela. "Quando posso te ver novamente?" Laura sorriu, aquele sorriso enigmático que tanto o intrigava. "Tenho o domingo livre", respondeu, "sem restaurante, sem aulas." "Domingo então", concordou André. "Tenho algo em mente." Ela inclinou-se e o beijou levemente nos lábios antes de sair do carro. "Boa noite, André." "Boa noite, Laura." Ele esperou até que ela entrasse no prédio como sempre fazia. Mas desta vez, antes de fechar a porta, Laura virou-se e acenou, um gesto pequeno e íntimo que de alguma forma parecia mais significativo que o beijo que haviam compartilhado. Enquanto dirigia de volta para casa, André percebeu que estava sorrindo sozinho. Há quanto tempo não se sentia assim? Leve, esperançoso, genuinamente feliz. Era como se a música que haviam ouvido juntos, que Laura havia tocado com tanta paixão, tivesse despertado algo adormecido dentro dele. O domingo amanheceu com um céu de azul impecável, como se a própria natureza conspirasse para tornar o dia perfeito. André acordou cedo, algo raro nos fins de semana, quando geralmente compensava as noites mal dormidas da semana. Mas hoje era diferente. Hoje veria Laura novamente. Havia planejado cuidadosamente a surpresa, uma ideia que surgira durante a caminhada após o concerto, quando ela mencionara seu sonho abandonado. Não era uma solução permanente, mas talvez fosse um começo, uma pequena fagulha para reacender uma paixão adormecida.
Às 9 em ponto, estacionou em frente ao prédio dela. Laura já o esperava na calçada, vestindo jeans, uma blusa simples e tênis. Seus cabelos soltos dançavam com a brisa suave da manhã. Havia algo tão autêntico nela, tão livre de artifícios, que André sentiu aquela agora familiar sensação de estar diante de alguém extraordinário. Bom dia! Ela o cumprimentou entrando no carro. Pontual hoje. Tenho uma boa motivação, respondeu ele, inclinando-se para um breve beijo. Então, para onde vamos? Perguntou Laura, ajustando o cinto de segurança. É uma surpresa. Não gosto muito de surpresas, ela comentou, um leve franzir de sobrancelhas traindo sua apreensão. Essa você vai gostar, prometo. Eles dirigiram para fora da cidade, deixando o concreto e o vidro de São Paulo para trás. Laura observava a paisagem mudando gradualmente, os prédios dando lugar a casas mais espaçadas, depois a propriedades rurais e vegetação mais densa. Estamos indo para o litoral? Perguntou ela, curiosa. Não exatamente, respondeu André, virando em uma estrada secundária. Mas estamos quase chegando. 20 minutos depois, ele desacelerou em frente a um portão de ferro forjado. Uma placa discreta anunciava Refúgio Santa Clara. André digitou um código e o portão abriu-se silenciosamente. O que é este lugar? Perguntou Laura, enquanto avançavam por uma alameda de árvores centenárias. Um retiro para artistas, explicou André. Músicos, pintores, escritores, pessoas que precisam de espaço e tranquilidade para criar. Ao final da alameda, uma casa de fazenda restaurada surgiu, suas paredes brancas contrastando com as janelas de madeira escura. Ao redor, pequenos chalés espalhavam-se pelo terreno, quase escondidos entre árvores e jardins meticulosamente mantidos. Como você conhece este lugar? Laura perguntou, não conseguindo esconder o encantamento em sua voz. Minha mãe costumava vir aqui, respondeu André, estacionando próximo à casa principal. Ela pintava, não profissionalmente, mas era sua paixão. Era a primeira vez que mencionava sua mãe, percebeu Laura. Em todas as suas conversas, André falara do pai, da empresa, mas nunca dela. Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque despretensioso, saiu para recebê-los. André, quanto tempo! Exclamou ela, abraçando-o com familiaridade. Você está idêntico a ela. É bom te ver, Helena, respondeu ele visivelmente emocionado. Esta é Laura. Bem-vinda ao refúgio, querida, disse Helena estendendo a mão. André ligou ontem. Disse que você é pianista. Laura lançou um olhar surpreso para André. Eu costumava ser. Faz muito tempo. A música nunca nos abandona completamente, comentou Helena com um sorriso sereno. Venham, vou mostrar o chalé. Eles seguiram Helena por um caminho de pedras que serpenteava entre jardins floridos. O lugar irradiava tranquilidade, como se o tempo corresse mais devagar ali. Ao longe, Laura podia ouvir o som suave de um violino. Temos 4 artistas residentes no momento, explicou Helena. Um violinista, 2 escritoras e um escultor. Todos respeitam o espaço e o silêncio uns dos outros. Chegaram a um chalé afastado, quase escondido entre árvores frondosas. Helena abriu a porta, revelando um espaço acolhedor e luminoso. Uma pequena sala com sofás confortáveis, uma cozinha compacta, um quarto simples mas elegante e um banheiro. Mas o que imediatamente capturou a atenção de Laura foi o piano de cauda preto, que ocupava um espaço privilegiado junto às janelas que davam para um jardim privativo. Um Yamaha C7, comentou Helena. Não é um Steinway, mas tem um toque maravilhoso. Foi afinado ontem. Laura aproximou-se do instrumento como quem se aproxima de um sonho materializado. Passou os dedos levemente sobre as teclas, sem pressioná-las, apenas sentindo sua textura. Ficarei por perto se precisarem de algo, disse Helena, dirigindo-se à porta. O almoço é servido na casa principal ao meio-dia, mas vocês também podem preparar algo aqui se preferirem privacidade. Quando ficaram sozinhos, Laura virou-se para André, uma mistura de emoções cruzando seu rosto.
O que é isso? Perguntou suavemente. Um dia para você, respondeu ele, aproximando-se. Um dia para tocar sem interrupções, sem pressões, sem expectativas. Apenas você e a música. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Por quê? Porque vi seu rosto quando tocou no teatro. Vi o que a música significa para você. André respondeu, tomando as mãos dela entre as suas. E porque... Bem, porque você despertou em mim a vontade de redescobrir o que realmente importa. Laura ficou em silêncio por um momento, olhando para suas mãos unidas, depois para o piano e de volta para André. Obrigada, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. É o presente mais significativo que já recebi. Ela se aproximou e o beijou. Um beijo suave, mas intenso, carregado de gratidão e algo mais, algo que ambos sentiam crescer entre eles, mas ainda não haviam nomeado. Toque para mim, pediu André quando se separaram. Laura assentiu, dirigindo-se ao piano. Sentou-se no banco, ajustou sua postura e deixou as mãos pairarem sobre as teclas por um momento, como se decidindo por onde começar. Então, com um suspiro profundo, começou a tocar. Não era Beethoven desta vez, mas Chopin, um noturno em mi bemol maior, uma peça de beleza etérea que parecia flutuar no ar da manhã. André observava, hipnotizado não apenas pela música, mas pela transformação que ocorria em Laura quando tocava. Era como se todas as barreiras caíssem, todas as defesas que ela mantinha contra o mundo. Em momentos assim, ela era pura emoção, pura verdade. Quando a última nota desvaneceu, Laura permaneceu imóvel por alguns instantes, como se relutante em romper o encanto. Depois, lentamente, virou-se para André. Você disse que sua mãe vinha aqui, comentou ela. Ela ainda pinta. Uma sombra cruzou o rosto dele. Ela faleceu há 5 anos. Sinto muito, disse Laura, levantando-se e aproximando-se dele. Foi por isso que assumi a empresa, explicou André, as palavras saindo com dificuldade. Meu pai, ele simplesmente desabou. A empresa era tudo que restava dele, tudo que restava dela, de certa forma. Laura tomou a mão dele, conduzindo-o para o sofá. Sentaram-se lado a lado, à luz do sol criando padrões dançantes através das janelas. Fale-me sobre ela, pediu Laura suavemente. Era estranho. Em 5 anos, André quase não falara sobre sua mãe. A dor da perda havia sido encapsulada, guardada em algum lugar dentro dele, enquanto mergulhava no trabalho, nas responsabilidades, na frenética busca por quê? Reconhecimento? Anestesia? Ela era a pessoa mais autêntica que já conheci. Começou ele, as palavras saindo hesitantes no início, depois com mais fluidez. Meu pai sempre foi o homem de negócios, o estrategista. Ela era pura paixão. Amava arte, música, literatura. Foi ela quem me levou à minha primeira exposição de arquitetura, sabia? Foi ela quem viu algo em mim que ninguém mais via. Laura ouvia atentamente, sua mão ainda na dele, seus dedos ocasionalmente acariciando sua palma em um gesto reconfortante. Quando adoeceu, foi tão rápido, continuou André, sua voz agora mais baixa. 3 meses entre o diagnóstico e o fim. Ela pediu para ser cremada e suas cinzas espalhadas aqui, neste lugar que tanto amava. É por isso que você queria vir hoje, concluiu Laura compreendendo. Não era só por mim. André assentiu, surpreso com a perspicácia dela. Acho que precisava voltar aqui, com alguém que entendesse. Laura inclinou-se e o beijou suavemente na testa. Um gesto tão terno, tão maternal em sua natureza, que André sentiu algo dentro dele se romper. Uma barreira que nem sabia que havia erguido. Pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se chorar pela mãe perdida, pelos sonhos abandonados, pelo homem que poderia ter sido se tivesse seguido seu próprio caminho e não o que lhe fora traçado. Laura o abraçou em silêncio, oferecendo o conforto de sua presença, sem tentar apaziguar a dor com palavras vazias.
Era uma das coisas que mais o atraía nela, sua capacidade de estar simplesmente presente, autêntica em cada momento. Quando as lágrimas finalmente cessaram, André sentiu-se estranhamente leve, como se um peso que carregara por anos tivesse sido aliviado. Afastou-se gentilmente, enxugando o rosto com as costas da mão. "Desculpe por isso", murmurou ligeiramente envergonhado. "Nunca se desculpe por ser humano", respondeu Laura, seus olhos transmitindo compreensão sem pena. "É sua melhor qualidade." Ele sorriu, grato pela ausência de julgamento. "Toque mais", pediu. Algo dela. Ela adorava Debussy. Laura retornou ao piano e começou a tocar Clair de Lune, suas mãos movendo-se com graça fluida sobre as teclas. A melodia etérea preencheu o chalé, envolvendo-os em sua beleza melancólica e esperançosa. Enquanto observava Laura tocar, André percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era apenas atração ou fascínio mútuo, ou mesmo a conexão que haviam estabelecido nas últimas semanas. Era algo mais profundo, mais verdadeiro, algo que o assustava e o exaltava ao mesmo tempo. Ele estava se apaixonando por ela. Não, corrigiu-se mentalmente, já estava apaixonado. A revelação atingiu-o com clareza cristalina, enquanto a música fluía ao redor deles, preenchendo cada canto do chalé com sua beleza transcendente. Laura tocava não apenas com técnica impecável, mas com o coração completamente aberto, vulnerável e poderoso ao mesmo tempo. 6 meses se passaram desde aquele domingo no Refúgio Santa Clara. 6 meses de transformações sutis e profundas na vida de André e Laura. O Castelo Dourado estava especialmente agitado naquela noite. Era o primeiro aniversário do restaurante sob nova direção, e a fila de clientes aguardando mesas se estendia pela calçada. André observava tudo do lado de fora, encostado em seu carro, um sorriso discreto nos lábios. Esperava por Laura, que havia insistido em completar seu último turno como garçonete, apesar de seus protestos. A porta lateral se abriu e Laura saiu, ainda vestindo o uniforme, mas com um distintivo diferente no peito. Gerente. Ao vê-lo, sorriu e apressou o passo. "Como foi a noite?" perguntou André, recebendo-a com um beijo suave. "Lotado." "Um sucesso", respondeu ela entrando no carro. "Mas estou exausta." "Então é hora de ir para casa." Casa. A palavra agora tinha um significado diferente. Há 2 meses, Laura havia se mudado para o apartamento de André no Itaim. Uma decisão que surpreendeu a ambos pela naturalidade com que aconteceu. Um dia, ela simplesmente tinha mais roupas lá do que em seu próprio apartamento. Mais livros, mais presença. Durante o caminho, Laura contou sobre os novos funcionários, sobre como o restaurante havia prosperado sob a nova gestão. Um grupo de investidores que ela mesma havia ajudado a encontrar, usando os conhecimentos adquiridos em seu curso. "E a defesa da tese? Nervosa?" perguntou André enquanto manobravam no estacionamento do prédio. "Morrendo de medo", admitiu Laura com um sorriso tenso. "Mas preparada. Em 2 dias, ela defenderia sua tese de conclusão. O resultado de anos de estudo, sacrifício e determinação. André sabia o quanto aquele momento significava para ela, o quanto havia trabalhado para chegar ali. Dentro do apartamento, Laura foi direto para o banho enquanto André preparava um chá de camomila, uma rotina que haviam estabelecido nas noites em que ela voltava tarde do trabalho. A transformação do espaço era visível. O que antes era um apartamento impessoal, decorado com peças caras, mas sem alma, agora exibia sinais claros da presença de Laura. Livros empilhados em mesinhas de canto, uma manta colorida sobre o sofá, plantas nas janelas e, o mais importante, o piano. O piano havia sido a maior surpresa. 3 meses após o dia no refúgio, André o havia comprado, não um Steinway de concerto. Laura havia vetado a ideia por ser extravagante demais, mas um Yamaha de cauda, semelhante ao do chalé. Fora posicionado junto às janelas da sala, com vista para a cidade.
Todas as manhãs, antes de saírem para suas respectivas responsabilidades, Laura tocava por meia hora. Uma tradição que trouxe nova vida ao apartamento e a eles. Quando Laura saiu do banho, vestindo um roupão felpudo, André a esperava na sala com 2 xícaras de chá. "Tenho algo para te mostrar", disse ele, conduzindo-a até o piano. Sobre o instrumento havia uma pasta de couro, algo que Laura não reconheceu. André a abriu, revelando plantas arquitetônicas. "O que é isso?", perguntou ela, curiosa. "Meu projeto", respondeu André, um brilho diferente nos olhos. "Faz 3 meses que estou trabalhando nele, nas horas vagas." Laura examinou os desenhos, reconhecendo imediatamente o talento que havia ali. Era o projeto de um edifício moderno, mas com elementos sustentáveis integrados de maneira orgânica. "É lindo", comentou sinceramente impressionada. "Para quem é?" "Para nós", respondeu André, observando atentamente sua reação. "Quer dizer, para a Fundação Ana Mendonça para Artes e Educação." Uma ideia que nascera durante uma conversa casual, quando Laura mencionara como bolsas de estudo haviam mudado sua vida, permitindo que estudasse na França. André havia comentado como sua mãe sempre quisera criar algo semelhante, mas nunca tivera a chance. 2 semanas depois, ele havia iniciado o processo, uma fundação em memória de sua mãe, que ofereceria bolsas para jovens talentosos em artes e arquitetura. Laura havia se envolvido desde o princípio, ajudando a estruturar o projeto, usando seus conhecimentos em relações internacionais para estabelecer parcerias com instituições francesas. "Esse será o edifício sede", explicou André, apontando para detalhes nas plantas. "Com salas de aula, estúdios, um pequeno auditório. E aqui", ele virou a página revelando o projeto de um teatro intimista, onde talentos emergentes poderão se apresentar. Laura sentiu lágrimas nos olhos. Sabia o quanto aquele projeto significava para André. Não era apenas uma homenagem à sua mãe, mas também uma reconexão com sua própria paixão abandonada. "É perfeito", disse ela, abraçando-o. "Quando começa a construção?" "O terreno já foi comprado. As obras começam em 1 mês", respondeu André, antes de hesitar ligeiramente. "Mas tem outra coisa que preciso te contar." O tom sério em sua voz fez Laura se afastar para olhá-lo nos olhos. "O que foi?" "Conversei com meu pai ontem", começou André. "Vou deixar a presidência da Mendonça Investimentos." Laura arregalou os olhos, surpresa. "André, tem certeza? É o trabalho da sua vida." "Não", ele interrompeu suavemente. "É o trabalho da vida do meu pai. Nunca foi realmente meu." "E ele aceitou?" perguntou Laura, sabendo como Ricardo Mendonça era inflexível quando se tratava dos negócios da família. "Não imediatamente", admitiu André com um pequeno sorriso. "Mas quando expliquei que continuaria no conselho, apenas deixando a presidência executiva para me dedicar à fundação e a novos projetos pessoais, ele acabou entendendo." Laura o abraçou novamente, sentindo o peso dessa decisão. Era um passo definitivo em direção à vida que ele realmente queria, não a que havia herdado. "Estou orgulhosa de você", sussurrou contra seu peito. "Há mais uma coisa", disse André, afastando-se gentilmente. Parecia nervoso agora, algo raro nele. Na verdade, a razão principal para tudo isso. Laura o observou confusa, enquanto ele caminhava até a estante e pegava um pequeno livro. O mesmo livro de partituras de Beethoven que havia lhe dado meses atrás, no dia do concerto. "Achei que este seria o lugar perfeito", explicou André, estendendo o livro para ela. Intrigada, Laura o abriu. Entre as páginas amareladas, onde antes havia apenas anotações em italiano, agora repousava um delicado anel de ouro branco com um solitário. O tempo pareceu congelar. Laura olhou do anel para André, que agora se ajoelhava à sua frente. "Laura Campos", começou ele, sua voz traindo emoção. "Você transformou minha vida de maneiras que eu jamais imaginei possíveis. Me ensinou sobre autenticidade, sobre coragem, sobre seguir o coração mesmo quando o caminho não é o mais fácil."
Ele fez uma pausa, tomando as mãos dela entre as suas. Sei que faz apenas 6 meses, sei que pode parecer rápido demais, mas quando você sabe, simplesmente sabe. E eu sei que quero passar o resto da minha vida com você, construindo algo novo, algo nosso. Laura sentia o coração acelerado, uma emoção avassaladora tomando conta dela. Aquele homem que conhecera em circunstâncias tão improváveis, que a havia julgado e depois se revelado tão diferente do que aparentava, agora estava ali, oferecendo-lhe não apenas um anel, mas um futuro juntos. Você me surpreendeu no primeiro dia, quando respondeu em francês perfeito, continuou André, um sorriso nos lábios, e continua me surpreendendo todos os dias desde então. Ele pegou o anel do livro. Laura Campos, você me daria a honra de se casar comigo? Por um momento, Laura apenas olhou para ele, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Então, com um movimento suave, ajoelhou-se também, ficando na mesma altura que ele. Sim, respondeu simplesmente. Sim, André Mendonça. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, ambos riram e choraram ao mesmo tempo, como crianças descobrindo uma alegria nova e pura. O beijo que trocaram foi diferente de todos os anteriores. Uma promessa, um começo, uma certeza. Mais tarde, deitados na cama, observando as luzes da cidade pela janela, Laura apoiou a cabeça no peito de André, ouvindo as batidas ritmadas de seu coração. Tenho algo para te contar também, disse ela suavemente. Murmurou André, acariciando seus cabelos. Laura ergueu-se ligeiramente, olhando-o nos olhos. Estou grávida. A expressão de André transformou-se em pura surpresa, depois em uma alegria tão intensa que iluminou todo o seu rosto. Temos... gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. Laura riu, nunca o havia visto sem palavras antes. Descobri ontem. Queria ter certeza antes de contar. André a abraçou com força, depois afrouxou o abraço, subitamente preocupado. Estou te machucando? O bebê... Estamos bem, assegurou Laura, tocando seu rosto. Perfeitamente bem. Ele colocou a mão sobre a barriga ainda plana dela, maravilhado com o milagre invisível que acontecia ali. Uma vida, uma nova vida que eles haviam criado juntos. Um bebê, sussurrou ainda incrédulo. Vamos ser pais. Assustado? Perguntou Laura, observando as emoções cruzando seu rosto. Aterrorizado, admitiu André com um sorriso, e mais feliz do que jamais pensei ser possível. Eles permaneceram assim, abraçados na penumbra do quarto, conversando sobre o futuro, sobre nomes, sobre o quarto do bebê, sobre a vida que construiriam juntos. Uma vida que nenhum dos dois poderia ter imaginado naquela noite no Castelo Dourado, quando um comentário arrogante em francês havia desencadeado uma série de eventos que os trouxera até ali. 2 anos depois, em uma tarde ensolarada de domingo, o refúgio Santa Clara estava decorado com flores brancas e fitas de seda. Cadeiras brancas formavam fileiras no gramado impecável, sob a sombra das árvores centenárias. Convidados conversavam em pequenos grupos, aguardando o início da cerimônia. No chalé onde tudo começara, Laura ajustava o vestido de noiva, simples e elegante, como ela própria. A seu lado, uma cadeirinha de bebê abrigava Ana, de 1 ano e meio, adormecida em seu vestidinho de dama de honra. Helena, a administradora do refúgio, entrou para anunciar que estava na hora. Laura pegou o buquê de rosas brancas e caminhou até a porta, lançando um último olhar para o piano que havia sido testemunha do início de sua história. Do lado de fora, sob um arco de flores, André aguardava. Ao vê-la, seu rosto iluminou-se com aquele mesmo olhar de maravilhamento que tinha quando a ouvia tocar, como se não pudesse acreditar em sua sorte, em como a vida podia mudar tão completamente com um encontro inesperado. Enquanto caminhava em direção a ele, Laura pensou em todas as circunstâncias improváveis que os haviam unido. Um comentário arrogante em francês, uma resposta corajosa, um pedido de desculpas, uma carona, um livro de partituras, um piano, um bebê, um futuro.
A vida era assim mesmo, pensou. Uma série de notas aparentemente desconexas que, quando tocadas na sequência certa, formavam uma melodia perfeita. A melodia deles.